Vamos lá então, pessoal. Vamos falar aqui uma segunda parte sobre equação de segundo grau e problemas. O que acontece quando a equação está assim, toda desorganizada? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar ela na forma geral. Relembrando, a forma geral é ax² mais bx mais c igual a zero. Então ela tem que estar nesse formato. Aqui a gente não tem nenhum componente ao quadrado. Você pode ver que não tem nenhum componente ao quadrado. Nem apenas um com y elevado a primeiro, no caso a incógnita aqui é y e não x. Não tem só um y elevado a primeira, tem vários aqui todos espalhados. Então, o primeiro lugar é fazer essa junção, essa organização da equação. O que a gente pode fazer aqui é aplicar a distributiva aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Eu vou seguir os passos aqui que a maioria dos alunos faria. Talvez algum passo que fosse mais interessante, mas eu vou fazer o caminho que em geral os alunos fazem. Então, 3y vezes y, coeficiente vezes coeficiente, 3 vezes 1, 3, y vezes y ao quadrado. Por que ficou y ao quadrado? Não tenho certeza. Assista a aula de propriedades de potência que você vai entender o que está acontecendo. 3y agora vezes menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3, e o y vai junto. 2 vezes y mais 2y, mais 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui do outro lado também tem que fazer a distributiva. Y vezes y dá y ao quadrado, e y vezes 2 dá 2y. Em todas as distributivas eu estou fazendo jogo de sinais, só que quando são dois caras positivos eu não preciso pensar nisso. Já sai positivo direto. Por isso que dá a impressão que tem alguns casos que eu não faço jogo de sinais, mas faço sim. Todas as multiplicações e divisões tem jogo de sinais por trás. Tem um vídeo falando sobre isso também. E agora eu vou organizar, colocar todo mundo do mesmo lado da igualdade. Então eu tenho que jogar esse cara para cá, jogar esse cara para cá, ou subtrair menos y ao quadrado aqui e aqui. Depende da forma que você aprendeu a equação de primeiro grau. Você vai pensar aqui. Mas enfim, estamos apenas colocando todo mundo do mesmo lado para poder fazer essa junção. Então fica 3y² menos o y² que está do outro lado. Esses dois eu já posso juntar e fica menos y, e esse cara passando para cá fica menos 2y. O menos 2 que está aqui eu só vou copiar, e lá do outro lado já não tem mais nada, então é zero. Efetuando aqui a operação, nós temos 2y², aqui nós temos menos 3y, menos 2 igual a zero. Agora sim a gente pode identificar o a, o b e o c e substituir na fórmula do delta e do y. Então, o a é o 2, que é o cara que acompanha o y², o b é o menos 3, que é o cara que acompanha o y, e o c é menos 2. Colocando na fórmula do delta, nós temos b², relembrando a fórmula, delta é igual a b² menos 4ac, 4 vezes a vezes c, e a fórmula do x ou do y, que vai ser esse caso, vai ser menos b mais ou menos a raiz desse delta sobre 2a. Então está aqui um formuláriozinho. Se você quiser mais exemplos, mais detalhes sobre a equação de segundo grau, assista ao primeiro vídeo. Estará aqui no final desta videoaula. Então o delta aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então nosso delta aqui vai dar 9, menos 8 vezes menos 2, ainda falta fazer essa última multiplicação. E aqui eu vou ter 9 mais 16, portanto, delta é igual a 25. Agora, colocando tudo na fórmula então do x, ou no caso do y, a gente tem y igual menos o b, que é um cara negativo, mais ou menos a raiz desse delta sobre 2 vezes o a. Então, isso daqui dá 3, isso daqui dá 5. E aqui embaixo dá 4. Então nós teremos y1 vai ser 3 menos 5 sobre 4. E o y2 vai ser 3 mais 5 sobre 4. Dá 3 menos 5 dá menos 2 sobre 4, portanto menos 1/2. Essa é uma das soluções. E a segunda solução, 3 mais 5 dá 8 sobre 4
2. Então, solução da minha equação, menos meio e 2. Então, toda vez que eu tenho uma equação, primeiro eu tenho que ajustar ela para então ficar no formato de equação de segundo grau. E aí começa tudo. Identificar o A, B e C, a forma do delta e o Y. E agora um exemplo de um problema. Por exemplo, determine 3 números inteiros e consecutivos tais que a soma dos quadrados dos dois menores seja igual ao quadrado do maior deles. Então, o que são números inteiros consecutivos? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Todos esses são inteiros consecutivos. O 1 e o 5 não são inteiros consecutivos. Consecutivo é o próximo ali na nossa linha numérica, e como estamos falando de inteiros, não vai entrar aqui 1,5, 1,2, o próximo inteiro é 2, 3, 4 e assim por diante. Mas como representar isso se eu não sei nenhum deles? Bom, eu sempre posso chamar o primeiro de x e o segundo então de x mais 1, porque repare aqui, o que acontece do 1 para o 2? Eu somo 1. O que acontece do 2 para o 3? Eu somo 1 também. O que acontece do 1 para esse cara aqui? Eu somei 2. Então, posso criar uma relação do primeiro com o segundo somando 1 e do primeiro com o terceiro somando 2. Então, o meu primeiro número é x, o segundo é x mais 1, e como ele pediu 3, o terceiro é x mais 3. Mais 2. Vou colocar um exemplo aqui, que não é o nosso problema, na verdade eu não sei ainda, mas poderia ser 1 é o x, o segundo é 1 mais 1 e o terceiro é 1 mais 2. Exatamente o que está acontecendo aqui. Então eu vou utilizar essas expressões algébricas aí para os meus números. E ele está dizendo o seguinte: quais são esses números? Tais que a soma dos quadrados dos dois menores. Então, os dois menores vão ser o x e o x mais 1. Ele quer a soma, só que não dos números, e sim dos seus quadrados. Então, eu vou pegar x ao quadrado e x mais 1 ao quadrado e vou somar. Então, eu tenho aqui a soma de quem? Dos quadrados dos números dos dois menores, que são x e x mais 1. E ele fala que essa soma dos quadrados dos menores seja igual ao quadrado do maior deles. Então, o maior deles é o x mais 2. O quadrado, então, seja igual à tradução direta. Então, eu tenho a soma dos quadrados dos menores é igual ao quadrado do maior deles. Está feita a minha equação. E quando eu aplicar essa potência, eu terei, então, números, letras ao quadrado. Aqui não tem muito o que fazer, x ao quadrado. Aqui é um produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa lá do outro lado, mesmo produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Felipe, eu não sei fazer isso que você está fazendo. Não tem problema. Lembre-se o seguinte, qualquer número ao quadrado, o que é? É ele mesmo vezes ele mesmo. 1, 2 vezes, igual ao expoente. Então, se eu tenho x mais 1 ao quadrado, eu vou ter x mais 1 vezes x mais 1. 1, 2 vezes igual ao expoente. E aí eu faço a distributiva. X vezes x vai dar o x ao quadrado. X vezes 1 vai dar um desses dois x que está aqui. 1 vezes x vai dar o outro desse x. E 1 vezes 1 vai dar 1 ao quadrado que está ali. Faça essa operação e você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei, sem precisar ficar fazendo distributiva. Teremos em breve uma aula sobre fatorações e produtos notáveis no canal. Então, se você não souber isso, por enquanto pode fazer a distributiva. Posteriormente pode aprender como é que faz a maneira mais rápida pelo produto notável. Então a gente vai ter aqui x ao quadrado mais x ao quadrado, 2 vezes x vezes 1 é 2x, e 1 ao quadrado é 1. E aqui eu tenho x ao quadrado, 2 vezes x vezes 2 é 4x, e 2 ao quadrado é 4. Bom, já está um pouco melhor. Agora eu vou jogar todo mundo para o mesmo lado. Então, esse x ao quadrado vai vir para cá negativo, então eu tenho esse x ao quadrado
com esse aqui dá 2x ao quadrado, e esse cara que foi lá para o outro lado vai ficar menos x ao quadrado. Esse 2x eu vou copiar, e esse 4x vem para cá, negativo. Esse 1 eu vou copiar, e esse 4 vem para cá, negativo. Não sobrou nada do outro lado, então temos 0. Realizando essas operações, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, nós temos apenas 1x ao quadrado. 2x menos 4x fica 2 menos 2x. E 1 menos 4 dá menos 3. E finalmente nós temos, então, a equação de segundo grau organizada para a gente resolver. Então, vamos partir para os passos da resolução desse problema. Primeiro passo, identificar o A, o B e o C. Então, o nosso A é 1, o B é menos 2, o B é menos 2 e o C é menos 3. Colocando na fórmula do delta, nós temos B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Então, nós teremos 4 menos 4 vezes menos 3, menos 4 vezes 1 é menos 4, e finalmente 4 mais 12. Jogo de sinais, porque eu estou fazendo multiplicação. E o delta dá 16. Colocando agora na fórmula do x, nós temos x é igual a menos o b, é menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que deu 16, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então, nós teremos aqui 2 e aqui 4 e aqui 1. Então, o x1 será 2 mais 4 sobre 2, e o x2 será 2 menos 4 sobre 2. 2 mais 4 dá 6 sobre 2, 3. 2 menos 4 dá menos 2 sobre 2, menos 1. Portanto, a solução acabou se invertendo quem é o x1 e o x2. O x1 é sempre o menor, então nós temos menos 1 e 3. Essa é a solução dessa equação. E, então, os nossos números ali poderiam ser o 3, o 4 e o 5, 3 números consecutivos que satisfazem essa equação, ou o menos 1, o 0 e o 1. Muito obrigado por assistir até aqui, compartilhe, comente e bons estudos!